Deus e a razão. Como pensar Deus do ponto de vista da razão? E até onde podemos chegar? Outra coisa, como pensar Deus do ponto de vista da fé? E afinal, como se relacionam fé e razão? Falaremos sobre tais coisas nos vídeos a seguir. Mas antes de mais nada, preste atenção no seguinte: o que vamos falar nada tem de novo, evidente. Tais questões vêm sendo pensadas por séculos. Nasceram no momento em que o ser humano concebeu o simbólico e perguntou para si: puxa, de onde vem? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Tais questões, nasceram com o homem e são fundamentais para a nossa vida, para qualquer um, ateu ou crente. Todo mundo já pensou ao seu modo sobre tais questões. É isso mesmo. Esse é um tema central na vida de qualquer um. Por isso que é tratado com muita frequência na filosofia. E, é claro, principalmente na teologia. Observe, por exemplo, uma definição simples de teologia. A teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus. Ciência, observe o termo. Então, se ocupa de Deus, de sua natureza, seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Então, a teologia é, portanto, digamos, uma fé racionalizada. Veja, então, de novo, fé de um lado, razão de outro. Interessante, né? Então, o que vamos fazer é uma breve reflexão sobre um tema complexo. O que vamos fazer é uma pequena contribuição, é evidente, incompleta e, com certeza, com muitas falhas. Isso porque vamos falar sobre Deus e a razão, usando a razão. E isso é muito difícil, não é fácil. Mas por que fazer isso, né? É uma questão interessante também. Por que falar sobre essa relação entre Deus e a razão? Ora, a ideia é que, para você, sendo um crente ou um ateu, possa entender um pouco mais do seu lugar no mundo. Isso mesmo. Entender a relação entre Deus e razão nos possibilita entender o nosso lugar no mundo. Mas então vamos lá. Vamos começar com uma história. Dois judeus estavam discutindo sobre a existência de Deus. De um lado, um judeu tentava provar a existência de Deus, e do outro, o outro judeu tentava provar a não existência. E a conversa foi longa. Entraram pela noite sem acordo. E aí, lá pelas tantas, se cansaram e decidiram ir dormir. No outro dia, bem de manhã, o judeu crente que tentava provar a existência de Deus se levantou para ir à sinagoga orar. E chegando lá, encontrou bem lá na frente
o seu amigo orando com olhos fechados, com muita fé. Então ele chamou o seu amigo e disse: pô, mas como, cara? Você aqui orando? O amigo abriu os olhos, levantou a cabeça e disse: aquela nossa conversa não tem importância alguma. Fechou novamente os olhos e continuou orando. Presta atenção nessa história. Ela é importante para nós, pois vamos raciocinar sobre Deus e a razão e entender o que tal história nos conta. Isso significa que depois de uma boa conversa que vamos ter na sequência, vamos com certeza voltar a essa história. Lembre dela. A história dos dois judeus. Vamos também usar uma outra história para facilitar o nosso raciocínio sobre Deus. E sobre Deus e a razão também, evidente. O que vamos fazer é adaptar uma alegoria criada pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Mas, afinal, como que é essa história ou alegoria de Kierkegaard? Com algumas adaptações, ela é mais ou menos a seguinte: um homem está correndo com liberdade por uma planície. Mas nessa planície há muitos lobos no seu encalço, muitos lobos que estão o perseguindo, sempre chegando perto e mordendo os seus calcanhares. Por isso, ele tem que ficar esperto, tem que desviar dos lobos. E aí ele corre para lá, para cá, em todas as direções, mas sempre com os lobos atrás. O homem tem que pensar muito, tem que usar a razão o tempo todo. Por quê? Olha, porque ali na planície os lobos estão no seu encalço, estão sempre por perto, e ele precisa se livrar das mordidas. Então, ele chega à beira de um precipício bem alto. De tão alto, não é possível nem mesmo ver o que tem lá embaixo. E aí o homem fica parado ali na beirada do precipício e fica pensando: puxa, se ficar parado, os lobos o devoram. E se saltar? Nesse caso, ele voará pelo vazio. E aí ele consegue. Ele salta no vazio. Ali naquele vazio, o homem não precisa usar a razão para se livrar dos lobos. Lá não há lobos. Não há lobos tentando morder os seus calcanhares. Mas nesse vazio também não há chão firme para pisar. E não há caminho a seguir, é evidente, pois ele está no vazio. O homem está completamente solto, flutuando. Por isso, ele apenas sente a si próprio e algo que o transcende. Isso mesmo, presta atenção. Lá no vazio, ele somente experimenta. Ele somente vive sentimentos e emoções. E
nem mesmo precisa usar a sua razão. Seu pensamento corre solto, livre, flutuando. Puxa, esse vazio é interessante, presta atenção. Depois de um breve tempo, o homem é puxado de volta à planície. E lá de novo estão os lobos. E de novo, o homem, com toda a liberdade, começa a correr e a usar a razão para se livrar dos lobos. Para esse homem, a vida é assim mesmo. Uma sequência interminável de planícies cheias de lobo, cheias de razão e com toda liberdade. E olha só, uma planície cheia de lobos que desafiam a sua razão. E de vez em quando aparecem os vazios. São os vazios de razão, onde só acontecem experimentações de sentimentos e emoções. Veja só, lobos, depois experimentação, experimentação, depois lobos, e lobos, depois experimentação. Essa é a alegoria. Vamos chamá-la de alegoria dos lobos, pois quero que você sempre pense nos lobos, sempre tentando morder os seus calcanhares. Isso mesmo. Fique esperto. Conclusão de tudo isso. Temos duas histórias. A história dos dois judeus e a dos lobos. Não se esqueça dessas histórias, dos detalhes. Vamos falar de Deus e razão sempre tendo em mente tais histórias. Continue firme. Assista os próximos vídeos para ver como pensar Deus pela razão e como pensar Deus pela fé. Enfim, como é isso, hein? Essa relação Deus-razão. Como pensar sobre isso? Continue assistindo os vídeos. Seja bem-vindo.